Se você precisa de motivação para agir, esse vídeo é exatamente sobre o seu problema. Existe um padrão mental que separa pessoas que vivem presas à motivação daquelas que nunca precisam dela. E não tem nada a ver com força de vontade, disciplina extrema ou algum tipo de talento raro. Na verdade, esse padrão é silencioso, quase invisível, e por isso passa despercebido pela maioria. Enquanto muitos acordam todos os dias, esperando sentir vontade, esperando um impulso, esperando o momento certo, algumas pessoas simplesmente agem. Não porque estão motivadas, mas porque a ideia de depender da motivação nunca fez sentido para elas. E se isso soa desconfortável, é porque deveria soar. A motivação é vendida como combustível, mas na prática ela funciona mais como uma droga emocional. Quando está presente, você se sente poderoso. Quando some, você entra em abstinência. O padrão mental que liberta alguém da motivação começa justamente quando a pessoa percebe que não pode confiar no que sente para decidir o que faz. William James, um dos pais da psicologia moderna, dizia que a maior descoberta da sua geração foi entender que os seres humanos podem mudar suas vidas mudando seus hábitos de atenção. Pessoas que não precisam de motivação não estão mais animadas do que você. Elas apenas não colocam a atenção nos próprios estados emocionais antes de agir. Enquanto você pergunta, estou com vontade? Elas perguntam, isso precisa ser feito? Parece uma diferença pequena, mas é exatamente aí que tudo se decide. Porque no momento em que você condiciona sua ação a um estado interno, você entrega o controle da sua vida a algo instável, volátil e imprevisível. Emoções não são confiáveis. Elas oscilam, elas mentem, elas exageram. E como já alertava Freud, o ego passa grande parte do tempo criando justificativas elegantes para evitar o desconforto. A falta de motivação quase nunca é falta de energia. É proteção psíquica. Existe um ponto que quase ninguém quer admitir. Pensar demais sobre o que você sente é uma forma socialmente aceita de fuga. Carl Jung falava sobre a resistência psíquica, uma força interna que impede o indivíduo de se aproximar daquilo que realmente importa, justamente porque isso ameaça a imagem que ele tem de si mesmo. Quando alguém diz, não estou motivado, muitas vezes o que está dizendo é, não quero entrar em contato com o risco de falhar, de me frustrar ou de descobrir que não sou quem eu imaginei. Pessoas que nunca precisam de motivação já aceitaram esse risco há muito tempo. Elas não esperam segurança emocional para agir, porque entenderam algo brutal. A clareza vem depois do movimento, não antes. Esse padrão mental começa com uma ruptura dolorosa. A ruptura com a fantasia de que você precisa se sentir bem para fazer coisas difíceis. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Mas o que quase ninguém percebe é que esse porquê não surge como inspiração divina. Ele é construído no atrito, no cansaço, na repetição. Pessoas dependentes de motivação vivem buscando significado antes da ação. Pessoas livres da motivação constroem significado ao agir mesmo quando nada parece fazer sentido. Isso cria uma assimetria brutal de resultados ao longo do tempo. Um age poucas vezes, mas só quando está motivado. O outro age sempre, mesmo quando está vazio. E no longo prazo, é óbvio quem vai mais longe. A psicologia comportamental explica isso de forma quase cruel. Skinner demonstrou que comportamentos não são mantidos por intenção, mas por reforço. Se você só age quando está motivado, você reforça a ideia de que a emoção é a causa da ação. Se você age independentemente do que sente, você reforça a identidade de alguém que age. E identidade é mais poderosa do que emoção. James Clear, inspirado em décadas de psicologia, resume isso de forma simples. Toda ação é um voto para o tipo de pessoa que você acredita ser.
Pessoas que nunca precisam de motivação não acordam pensando: quem eu quero ser hoje? Elas já decidiram isso há tanto tempo que a pergunta perdeu relevância. Existe também um elemento de frieza emocional que assusta quem ainda vive refém da motivação. Essas pessoas parecem menos empolgadas, menos eufóricas, às vezes até indiferentes. Mas isso não é apatia, é economia psíquica. Elas não desperdiçam energia negociando consigo mesmas. Não passam horas debatendo internamente se devem ou não fazer algo. Essa negociação interna constante é o que drena a maioria das pessoas. O cansaço que você sente antes mesmo de começar quase nunca vem da tarefa, vem do conflito interno. Resolver esse conflito de uma vez é libertador, mas exige algo que poucos estão dispostos a aceitar: a renúncia da própria narrativa emocional. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, observou que o sofrimento se torna insuportável quando perde o sentido. Mas ele também deixou implícito algo ainda mais perturbador. O sentido não elimina o sofrimento, ele apenas o torna tolerável. Pessoas que não precisam de motivação não estão tentando eliminar o desconforto. Elas já o incorporaram como parte do processo. O desconforto deixa de ser um sinal de alerta e passa a ser um ruído de fundo. Enquanto isso, quem vive buscando motivação trata qualquer desconforto como sinal de que algo está errado. E toda vez que você interpreta o desconforto como erro, você recua. Há um padrão quase matemático aqui. Quanto mais você respeita seus estados emocionais como critério de ação, mais poder eles ganham sobre você. Quanto menos você os consulta, mais fracos eles se tornam. Isso não significa ignorar emoções, mas colocá-las no lugar certo. Como diria Epicteto, não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. A motivação é apenas um julgamento travestido de necessidade. E enquanto você acreditar que precisa dela, você continuará adiando a própria vida. Talvez a parte mais difícil de engolir seja essa. Pessoas que nunca precisam de motivação não se sentem especiais. Elas simplesmente pararam de se tratar como especiais. Pararam de acreditar que precisam estar inspiradas, alinhadas, energizadas ou prontas. Elas entenderam que a maior armadilha psicológica não é o fracasso, é a espera. Esperar sentir algo para agir é uma forma elegante de permanecer exatamente onde se está, sem precisar assumir a responsabilidade por isso. Porque enquanto você espera, você sempre pode culpar a falta de motivação. E culpar a motivação é confortável. Culpar a si mesmo exige maturidade. No fundo, esse padrão mental não cria pessoas extraordinárias. Ele cria pessoas inevitáveis. Pessoas que, ao longo do tempo, acumulam ações suficientes para que o resultado se torne óbvio. Não há explosão. Não há virada mágica. Há uma sequência silenciosa de movimentos feitos sem emoção, sem drama e sem testemunhas. E é exatamente isso que torna esse padrão tão ameaçador para quem ainda vive de motivação. Ele não oferece desculpas bonitas, nem histórias inspiradoras. Ele apenas expõe uma verdade desconfortável. Você não precisa sentir mais. Você precisa negociar menos. E enquanto você continuar esperando vontade, alguém com menos talento, menos reflexão e menos consciência vai continuar passando na sua frente. Não porque é melhor, mas porque decidiu agir mesmo quando não sentia nada. Existe um detalhe final que quase sempre passa despercebido, mas que fecha esse padrão mental com precisão cirúrgica. Pessoas que nunca precisam de motivação não estão em guerra contra si mesmas. Elas não acordam todos os dias prometendo mudar de vida, nem se punem por não estarem produzindo o suficiente. Essa guerra interna é típica de quem ainda acredita que precisa se convencer emocionalmente para agir. Quando você observa alguém realmente consistente, percebe algo inquietante. Não há drama.
Não há discurso interno inflamado. Não há diálogo motivacional. Há uma aceitação fria da realidade como ela é. E essa aceitação não é resignação, é lucidez. A maioria das pessoas vive como se estivesse constantemente negociando com a própria mente. Se eu me sentir melhor, eu começo. Se eu tiver mais clareza, eu avanço. Se eu estiver mais confiante, eu tento. Esse tipo de negociação cria a ilusão de autoconsciência, mas na prática, só adia decisões. Michel Foucault dizia que o poder mais eficiente não é aquele que reprime, mas aquele que faz o indivíduo se autorregular. A dependência da motivação é exatamente isso. Um sistema interno de controle que mantém você sempre ocupado consigo mesmo e distante da ação real. Pensando, analisando, refletindo, mas não fazendo. No final, a pergunta que fica não é se esse padrão é melhor ou pior. A pergunta é se você está disposto a abrir mão do conforto psicológico que a motivação oferece. Porque depender dela permite explicar seus atrasos, justificar suas pausas e preservar uma imagem idealizada de si mesmo. Abandoná-la exige algo mais difícil: aceitar que a vida não espera seu estado emocional mudar. Ela continua acontecendo, com ou sem você. E quando esse entendimento finalmente se instala, algo muda de forma silenciosa, mas definitiva. Você para de buscar vontade, para de esperar clareza, para de negociar com o medo. E sem perceber, começa a se mover com uma constância que assusta quem ainda vive tentando se sentir pronto. Não porque você virou alguém especial, mas porque decidiu parar de adiar o óbvio. Enquanto você espera sentir vontade, a vida continua acontecendo sem você.